Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o William Miranda do site aprendaplsql.com. Na aula de hoje eu vou falar sobre um assunto que ele parece bem simples, mas que muitas pessoas ainda acabam se enganando sobre essas definições, sobre como é que funciona, sobre o que é e do que se trata. O que é SQL? Tá legal? Bom, então o que eu decidi fazer? Eu decidi gravar uma apresentação para vocês, tá? Com uns slides, são poucos slides, tá? Bem simples, eu quero ir direto, tá? Para quem não me conhece, para quem não é meu aluno, esse é mais ou menos o meu método. Eu não gosto muito de enrolações, nem de falar muito conceitos, enfim, tudo mais. Eu gosto de falar, assim, português claro, direto e reto para vocês, tá legal? Então, vai ser uma aula rapidinho, fica aqui comigo para poder aprender um pouquinho sobre o que é o SQL. Agora, se você ainda não me conhece, tá? E tudo mais, queria te pedir um favor. Assine o nosso canal, tá? Aqui a gente vai trazer vários conteúdos para vocês bem interessantes sobre as tecnologias Oracle, sobre tecnologias de bancos de dados, tá? Sobre o que é PLSQL, SQL, tá bom? Então, se você quer ficar por dentro dessas novidades, é só clicar aqui em cima e assinar o nosso canal, beleza? Bom, então vamos começar a apresentação aqui. Bom, então vamos lá. O que é o SQL, tá? Descubra o que é, porque essa linguagem ela é tão importante, tá bom? Eu preparei essa mini apresentação para vocês para explicar o que é SQL, como é que ele funciona, enfim, tudo mais, tá legal? Bom, antes da gente começar, eu queria falar dois termos importantes que eu vou citar eles bastante aqui, talvez, durante a apresentação, mas também para quem não conhece, eu acho que é bem legal vocês conhecerem, tá? O primeiro deles é SGDB, tá? Que significa Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. O que seria isso, tá? Muitas vezes a gente tem uma noção do que é o banco de dados. Então a pessoa fala, você trabalha com que banco de dados? Eu trabalho com Oracle, eu trabalho com SQL Server, ou eu trabalho com MySQL, enfim. Você pode falar N bancos de dados, tá? Mas, na verdade, eles não são bancos de dados, eles são sistemas gerenciadores de bancos de dados, tá? O banco de dados ele é um conceito simplesmente de você guardar as informações. Então, uma planilha Excel pode ser um banco de dados. O seu caderninho para que você anota o que você vendeu, o que você comprou, é um banco de dados, porque você tem informações ali estruturadas, tá? E você pode recolher essas informações. Esses sistemas, na verdade, eles facilitam você a visualizar essas informações, tá? E o SQL, que é Structured Query Language, é justamente a linguagem de programação que é utilizado para poder você visualizar e manipular essas informações, tá bom? Vamos aqui, tá? Vamos continuar aqui. Eu vou contar um pouquinho sobre a história do SQL, tá? O SQL ele tornou-se popular por ser um programa simples e de fácil uso. Assim sendo, cada busca de dados resultava numa especificidade que o usuário ia procurar e não no caminho até que ele queria chegar, tá? Então, aqui para vocês entenderem, ele se tornou popular porque ele era uma linguagem simples e fácil para você retornar as informações, tá? Ele foi criado pela IBM e logo sendo redefinido por outros produtores, tá? O que levou a uma expansão de necessidade de uma linguagem padronizada. E foi justamente o que a National Standard Institute, ou seja, a ANSI, fez, tá? Então, para quem não sabe, para quem já ouviu falar, isso aqui é em SQL ANSI, tá? O ANSI ele é um padrão de SQL, tá? Então, todos os SGDBs, os sistemas gerenciadores de bancos de dados, eles se utilizam de SQL hoje. Estou falando sobre SGDBs relacionais, tá? Existem os não relacionais, alguns não estão usando a linguagem SQL desses não relacionais, mas a evolução deles é que eles passem a usar, tanto é que alguns já estão implementando, tá legal? E o que aconteceu? Quando foi inventado, como qualquer linguagem de programação, ela começou a ter várias variações. E ficaria muito complexo, por exemplo, você pegar um banco de dados Oracle e você pegar um banco de dados SQL Server e você ter um padrão de linguagem para consultas e manipulação de dados muito diferente, tá? Isso acaba se tornando um problemaço para o mercado e tudo mais. Então o que eles fizeram antigamente? Eles simplesmente padronizaram. Uma pena que eles não fizeram isso para todas as linguagens, senão hoje seria muito mais fácil a gente programar, por exemplo, se a gente precisasse apenas do C, que foi uma das primeiras linguagens, e do SQL, são duas linguagens complementares, servem para dois tipos de coisa, tá? E independente do sistema que a gente estivesse usando, mas foram inventadas N outras linguagens e acabou causando esse problema, tá?
Depois, em cada revisão, tá, o programa ganhava um subtítulo de acordo com o ano, tais como SQL 92, SQL 99 e SQL 3. Embora seja padronizada pela ANSI e pela ISO, tá, ele possui muitas variações e extensões produzidas de diferentes fabricantes, que trazem variações nas estruturas principais. Tá? Então é importante dizer, existe um padrão, tá? Mas, por exemplo, quando você for desenvolver em Oracle, você vai perceber que existem funções e outras peculiaridades que são específicas do banco de dados Oracle. Ou seja, todos seguem um padrão, porém existem incrementações, tá? Eu até engasguei aqui na palavra. Existem incrementações da linguagem, tá? Então você pode ir lá ter a linguagem padrão, onde todos vão programar da mesma forma, incrementar ela, colocar mais informações para que você possa, como eu posso dizer, deixá-la mais robusta e atender às suas necessidades, tá legal? Então, existe o padrão e todos os bancos de dados existem pequenas variações, o que te torna um especialista em cada banco de dados. E quando você migra de um para o outro, acaba não tendo tanta dificuldade para se adaptar, porque é só você se adaptar a essas coisas específicas, porque o padrão você já vai conhecer. Tá legal? Como o SQL funciona, tá? O SQL, ele, basicamente, ele é dividido em 5 linguagens, tá? Isso aqui é de alguns autores, alguns dizem que só tem 4 linguagens, e eu vou explicar para vocês. E elas são DML, DDLs, DCLs, DTLs e DQLs, tá? Eu vou explicar cada uma delas aqui para vocês, porque isso é bem importante para você entender o SQL, tá? O DML, ou Data Model Language, tá? Ou linguagem de manipulação de dados, da tradução aqui, mais a tradução em português, tá? Ele basicamente, o que é que ele faz? Ele vai pegar as informações, tá, que estão nas tabelas e vai alterar elas. Vai alterar, vai inserir, vai excluir, tá? Então, aqui para vocês entenderem, para quem já conhece, são os 3 comandos padrões do SQL, que é o insert, o delete e o update, tá? Ou seja, aqui a gente está falando sobre informações, tá? Então a gente vai criar uma estrutura e o que está dentro dessa estrutura, tudo que está dentro dela é alterado por DMLs, tá? O DDL seria o create, tá? Ou drop ou o alter, tá? São os 3 principais comandos do DDL e ele basicamente mexe na estrutura, tá? Então, quando você cria uma tabela, você precisa criar a estrutura da tabela, tá? E depois disso, você vai colocando as linhas. É como se fosse uma planilha Excel, onde você define as colunas lá em cima e depois você vai incluindo os dados que você quer ali embaixo, tá? Então, o DDL serve para isso. Ele também serve para você criar outros objetos dentro do banco de dados que vão ficar armazenados dentro dele, tá? E aí você vai entrar mais numa parte onde você vai criar packages, procedures, enfim, tudo mais. E isso já não é mais SQL, isso é PLSQL, tá? Por exemplo, ou TSQL se você estiver trabalhando com Microsoft, o PLSQL para o Oracle, tá? O DCL é o Data Control Language, tá? E que seria o quê? Ele basicamente define as regras de controles de acessos dentro do banco de dados, tá? Então, por exemplo, quando você tem um usuário, você pode ter permissões específicas para esse usuário. Ele vai poder alterar uma tabela, selecionar os dados, enfim. Isso é muito importante para a segurança da informação, tá? Dentro de um banco de dados, para evitar também que aconteçam equívocos, tá? O DTL é o Data Transaction Language, tá? Ou linguagem de transações. Ele basicamente controla as transações com commits e rollbacks, tá? Também tem um save point que é muito importante, onde você controla ali o ponto de partida. Ou seja, quando você faz um comando DML, tá? Cria toda uma estrutura, ou seja, eu estou indo lá, eu estou alterando um dado, eu vou lá e dou um update, tudo na tabela. E para isso eu preciso estar com um usuário, tá? Que é um DCL, tá? Eu tenho lá meu usuário, então eu tenho a permissão de alterar a tabela, tem um comando DCL por trás, e uma tabela é um DDL, para vocês entenderem assim, tá? E eu vou lá e vou dar um update numa informação dessa tabela, que eu tenho todos os acessos que foram me dados, tudo certinho.
E esse update, ele acabou que, não, putz, nossa, estava errado, não era isso que eu queria fazer, fiz o update errado, estou ali na minha sessão. Só que ele não foi confirmado, ou seja, todos os dados que eu fiz ali na minha sessão, eles não foram alterados para os outros usuários que estão visualizando essa tabela, tá? E para isso eu preciso dar um commit ou um rollback, tá? O commit é o comando que eu falo, confirmo, olha, meu SGDB está aqui. Eu confirmo que essa informação está correta e você pode mostrar para os outros usuários. Então eu vou lá e dou um commit. Aí eu olho, não, está errado, eu dou um rollback, tá bom? Então a gente, para isso que serve os DTLs, tá? Que seria basicamente o commit e o rollback. E a gente também tem o DQL, que é a quinta que, enfim, alguns autores reconhecem ela, outros não. Eu decidi falar aqui porque é importante para você entender ela, se alguém falar, você entender. Eu particularmente não reconheço ela, eu prefiro que o comando que está aqui nessa linguagem esteja dentro do DML, que faz mais sentido. Mas basicamente o DQL seria o select. O que seria o select? Eu preciso ver essas informações, eu preciso retornar essas informações de acordo com as minhas regras de negócio, tá? O select seria a alma do SQL, tá? Ou seja, sem ele a gente não teria um porquê ter SQL. A gente faz toda a estrutura com os DDLs, tá? Faz todo o controle de acessos, a gente confirma as transações com DTLs, vai lá e manipula os dados com os DMLs, tá? Mas a gente precisa ver esses dados, retornar esses dados e colocar regras de negócio nisso de acordo com as nossas necessidades. E para isso serve o DQL. Basicamente é isso, tá legal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu vou voltar aqui para que vocês possam me ver, para me despedir de vocês, tá legal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá legal? Se vocês acharam isso interessante, eu acho bem legal vocês assinarem o nosso canal. Agora a gente está querendo produzir muito conteúdo em vídeo, tá? Que eu acho que é bem importante, uma forma de comunicação muito legal com vocês, tá? E é importante vocês assinarem, porque dessa forma vocês vão receber notificações, tá? Vão receber sempre quando a gente tiver novidade e você sempre vai ficar por dentro, tá bom? Das novidades aí que a gente for falar sobre as tecnologias Oracle, SQL e PLSQL, tá legal? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo e deixa um like aí se você curtiu, tá legal? Um abraço!